O comentador da RTP, Ricardo Jorge Pinto, está no Jornal 2. Boa noite, Ricardo. Olá, Será o Reino Unido o único vencedor desta negociação? Não, eu diria até que nem há vencedores. Na verdade, as cedências feitas de parte a parte são de tal maneira que dificilmente Cameron, agora ao regressar a Londres, poderá dizer aos eleitores e aos cidadãos que as exigências que ele levou para Bruxelas vieram intactas, nem também, claramente, os outros 27 poderão dizer que não tiveram que abrir mão de matérias que, apesar de não serem essenciais, são muito importantes para aquilo que é a consistência do projeto europeu. E, por outro lado, igualmente importante, e foi agora referido, há aqui também o abrir de uma porta muito perigosa, que é a partir do momento em que os países que não se sentirem confortáveis começarem a fazer exigências sob ameaça de abandonarem, claramente poderemos estar a entrar numa nova era. Ricardo, e como é que devem os líderes europeus preparar-se para esse eventual cenário de necessitarem também de abrir exceções e ter até um estatuto especial? As exceções são sempre muito perigosas. Na diplomacia há países que já têm utilizado isso como uma espécie de arma de arremesso para conseguirem obter algumas vantagens dentro da União Europeia, em particular no momento em que o projeto europeu está particularmente vulnerável. Veja-se esta questão da migração, em que os países não se entendem relativamente a uma solução única. Isto é ainda mais complicado de resolver. Eu penso é que também não há neste momento condições para permitir que o Reino Unido abandone este projeto sob o risco de todo ele poder colapsar. A solução, eventualmente, para responder à tua pergunta, estará numa tentativa de reorganizar aquilo que fundamentalmente consiste nesse mesmo projeto europeu. Nomeadamente, uma tentativa de articular, do ponto de vista económico e financeiro, uma solução que seja mais compatível com países que, como o Reino Unido, ou como países que estão neste momento a tentar encontrar soluções alternativas para problemas que são muito particulares. David Cameron consegue parte, como dizes, das pretensões, terá agora condições para realmente convencer o eleitorado, ou sim? Pois, as sondagens são um bocadinho ambíguas e têm vindo a oscilar entre a vitória do sim e a vitória do não. Eu diria que há o fator medo que pode, de alguma maneira, levar a que o sim, isto é, a permanência do Reino Unido, acabe por vencer. E há depois também algumas variáveis importantes. Em primeiro lugar, o facto de os líderes dos dois grandes partidos estarem em favor do sim. Cameron e Corbyn, do lado dos trabalhistas, vão fazer a campanha pelo sim. Há a variável do Presidente da Câmara de Londres, que pode cair para um lado ou pode cair para o outro, e a sua posição é particularmente importante, não só pelo peso político que ele tem, mas também pela capacidade de oratória, que pode fazer aqui toda a diferença, na medida em que é a forma de convencer os britânicos da vantagem da permanência que poderá fazer a diferença neste jogo que certamente vai ser muito renhido. Ricardo, ouvimos também António Costa falar sobre este assunto, sobre o acordo alcançado, mostrou satisfação, apesar de haver ali algumas reticências. Para Portugal, há vantagens, desvantagens ou, de facto, a exceção, como disse António Costa, poderá ser positiva para os portugueses que estão no Reino Unido? As duas coisas. Por um lado, Portugal pertence a esses tais 27 que estão a perder com as cedências que foram feitas. Por outro lado, António Costa sabe que Portugal tem no Reino Unido um grande aliado, não só do ponto de vista estratégico mundial, juntamente com o Reino Unido e depois fazendo a ponta com os Estados Unidos, Portugal tem aí algum peso político de que tem tirado pontualmente proveito, e por outro lado sabe que o Reino Unido, ao fazer contrapeso àquilo que são as posições hegemónicas da Alemanha, acabam por favorecer os chamados países periféricos e, portanto, há aqui um ganho de vantagem, quer com a permanência do Reino Unido, quer com o fortalecimento dessa excepcionalidade do Reino Unido. E, portanto, diria que António Costa tem razões para estar dividido entre aquilo que é o sentimento de que perdeu alguma coisa e o sentimento de que, na verdade, com esta vitória de Cameron, pode também vir a ganhar. Ricardo, entre ganhos e perdas, a verdade é que, mais uma vez, como já referimos, está em causa também a liderança e os pesos pesados ou mais fracos dentro da própria União Europeia. Este episódio poderá, de que forma, repercutir-se num futuro próximo em novas crises de liderança que, como temos assistido nos últimos tempos, têm vindo a multiplicar-se? É apenas mais um episódio, não é o primeiro, não será o último e é, sobretudo, um exemplo daquilo que é a falta de liderança e, sobretudo, a falta de um projeto que seja capaz de aglutinar os países à volta de uma causa comum. E é isso que, de alguma maneira, nós sentimos também nestas negociações. O facto dos países de leste terem criado tantos problemas àquilo que foi a negociação relativamente aos benefícios
benefícios dos migrados no Reino Unido. Isso é um sintoma de que, na verdade, a União Europeia é tudo menos esse tal projeto de livre circulação de pessoas e bens, e de que há aqui restrições que ainda claramente não foram nem resolvidas, nem suficientemente bem trabalhadas. Por outro lado, e finalmente, há também a questão dos protagonistas. A verdade é que não vimos aqui ninguém a sobressair. A Alemanha esteve muito calada, a França falou qualquer coisa, mas... Sim, e tentativamente tentou ser ali uma espécie de diplomata entre as várias posições, mas também aparentemente sem grande eficácia. Falta essa tal liderança, faltam rostos que de alguma maneira protagonizem aquilo que era a tal capacidade de articulação e de encontrar soluções que levem as pessoas a acreditar no projeto europeu, como por exemplo há 40 anos levaram os britânicos a querer ficar. Os próprios blocos mais fortes, os pesos políticos mais pesados, estão mais enfraquecidos. E mais interessados com outros problemas que são mais graves. O problema da migração, o problema da dívidas. Que acaba por se ficar um pouco aqui para segundo plano nesta plano. semana. A verdade é que este nem era sequer o timing para se discutir esta matéria. É uma matéria que foi colocada na agenda por via dos resultados eleitorais em Inglaterra e das dificuldades que Cameron tem sentido para mostrar também que é o líder incontestado do seu partido e do governo britânico. E, portanto, há aqui um desajustar de calendários entre as necessidades dos ingleses e, por outro lado, as necessidades dos europeus, que nesta altura deveriam estar vocacionados para outros problemas. A verdade é que nunca há bom tempo para resolver estas matérias e este pode ser um tão bom como qualquer outro. Há um referendo agora no dia 23 e falta-me saber, então, se por essa coincidência de calendários, se esses tais líderes europeus que se mostraram muito fracos estarão envolvidos e que eficácia é que terão para tentar preservar a permanência do Reino Unido na União Europeia. Uma pequena nota, Ricardo, ainda para o Primeiro-Ministro português e para a forma como lidou diretamente com esse tema dos migrantes, dos refugiados, oferecendo ajuda também a alguns países que estão em maiores dificuldades. Portugal tem essa capacidade? Tem essa capacidade, embora possa não valer muito desse ponto de vista. Não sei qual é que será a apetência de muitos desses migrados a vir para Portugal. Já se percebeu que estrategicamente eles estão mais interessados nos países nórdicos, os países a norte, que lhes oferecem claramente melhores condições, até em termos de proteção social, do que Portugal alguma vez poderá oferecer. E, portanto, não duvidando daquilo que são as boas intenções do Primeiro-Ministro e até achando que ele fez aquilo que Portugal deveria fazer, acho que também não terá grande resultado. Portugal nunca será um destino preferido desses migrados e, por muita boa vontade que tenha, nunca ajudará fortemente a resolver o problema. Ricardo Jorge Pinto, obrigada pela tua presença no Jornal do Eixo.